Capítulo 23. Wylan. Vou morrer aqui e não haverá ninguém para ajudá-la. Ninguém irá sequer se lembrar de Maria Hendricks. Wylan queria ser corajoso, mas estava com frio e machucado, e o que era pior, estava cercado pelas pessoas mais corajosas que conhecia, e todas elas pareciam estar bastante abaladas. Eles avançaram lentamente pelos canais, parando embaixo de pontes e nas sombras profundas para esperar, enquanto pelotões das Tedwatch marchavam sobre os canais ou ao longo deles. Eles andavam pela noite em grande quantidade, seus barcos navegando lentamente, lamparinas fortes na proa. Algo tinha mudado no curto tempo desde a confusão na Gwedmed Bridge. A cidade tinha despertado e estava furiosa. Os Grishas, Nina tentou dizer, mas Cass a interrompeu rapidamente. Eles estão seguros na embaixada, ou além do alcance da nossa ajuda. Eles podem se virar, nós precisamos nos esconder. E então Wylan entendeu o tamanho da encrenca que haviam se metido, porque Nina nem discutiu. Simplesmente apoiou a cabeça nas mãos e ficou em silêncio. Eles vão ficar bem, disse a Inês, passando o braço em torno de seus ombros. Ele vai ficar bem. Mas seus movimentos eram hesitantes e Wylan podia ver o sangue em suas roupas. Depois disso, ninguém mais deu um pio. Cass e Rory remavam apenas esporadicamente, conduzindo-os para os canais mais quietos e estreitos, deixando-os flutuar silenciosamente sempre que possível, até virarem uma curva perto de Schumstraat e Cass dizer, pare. Ele e Rory afundaram seus remos, emparelhando-os com a lateral do canal, alinhados atrás do volume do barco de um vendedor. O que quer que a loja flutuante vendesse, suas barracas tinham sido trancadas para proteger seu estoque. Mais à frente podiam ver a Tedwatch amontoada em uma ponte, dois de seus barcos ocultando a passagem embaixo. Estão montando bloqueios, disse Cass. Eles abandonaram o barco ali e continuaram a pé. Wylan sabia que estavam seguindo para outro esconderijo, mas o próprio Cass tinha dito, não existe lugar seguro. Onde poderiam se esconder? Becca Rawlins estava trabalhando com o pai de Wylan. Os dois juntos eram donos de metade da cidade. O Wylan seria capturado, e então o quê? Ninguém iria acreditar que ele era o filho de John Van Eck. O Wylan Van Eck podia ser desprezado pelo pai, mas ele tinha direitos que nenhum criminoso Shu poderia sonhar em ter. Será que terminaria em Hellgate? Será que seu pai acharia um jeito de fazer com que fosse executado? Conforme se afastavam do distrito industrial e do Barrel, as patrulhas ficaram menos frequentes, e Wylan percebeu que a Tedwatch devia estar concentrando seus esforços nas partes menos respeitáveis da cidade. Ainda assim, eles se moviam de modo improvisado, passando por becos que Wylan nem sabia que existiam. Ocasionalmente, passando por fachadas de lojas vazias ou por andares baixos de apartamentos desocupados para poderem cortar para a próxima rua. Era como se Cass tivesse um mapa secreto de Caterham mostrando os espaços esquecidos da cidade. Será que Jasper estaria esperando quando finalmente chegassem onde quer que fosse seu destino? Ou será que estaria caído, ferido e sangrando no chão da tumba, sem ninguém para ajudá-lo? Wylan se recusava a acreditar nisso. Quanto mais difícil a luta, melhor Jasper se saía. Ele se lembrou de Jasper implorando para Com. Sei que te desapontei, só peço que me dê mais uma chance. Quantas vezes Wylan tinha dito praticamente as mesmas palavras para seu pai, esperando a cada vez que ele pudesse cumpri-las? Jasper tinha que sobreviver. Todos eles tinham. Wylan lembrou-se da primeira vez que tinha visto o atirador. Ele parecia uma criatura de outro mundo, vestido de verde-limão e amarelo esverdeado, seus passos longos e largos, como se cada passo fosse derramado de uma garrafa com gargalo estreito. Na primeira noite de Wylan no Barrel, ele tinha perambulado de rua em rua, certo de que estava prestes a ser assaltado, batendo os dentes de frio. Finalmente, quando sua pele estava ficando azul de frio e ele não conseguia mais sentir seus dedos, tomou coragem e perguntou a um homem que fumava cachimbo nos degraus na frente de uma casa. Sabe onde teria quartos para alugar? Aquela placa ali diz que tem vagas, ele disse, gesticulando para o outro lado da rua com seu cachimbo. Você é cego ou o quê? Nem percebi, Wylan disse.
A pensão era suja, mas abençoadamente barata. Ele alugou um quarto por 10 krugs e também pagou por um banho quente. Sabia que precisava economizar seu dinheiro, mas se pegasse febre pulmonar na primeira noite, teria problemas ainda maiores do que falta de dinheiro. Levou a pequena toalha para o banho no final do corredor e se lavou rapidamente. Embora a água estivesse quente o suficiente, ele se sentiu vulnerável, agachando-se pelado em uma banheira sem tranca na porta. Secou as roupas o máximo que pôde, mas elas ainda estavam úmidas quando as vestiu novamente. O Alan passou aquela noite deitado em um colchão fino como papel, fitando o teto e escutando os sons que chegavam do interior da pensão. No Gad Canal, as noites eram tão silenciosas que era possível ouvir a água batendo contra as laterais da garagem de barco. Mas ali era como se fosse meio-dia. Música fluía pela janela imunda, as pessoas falavam, riam, batiam portas. No quarto acima dele, um casal discutia. No quarto de baixo, um casal fazia algo completamente diferente. O Allen encostou os dedos nos machucados na sua garganta e pensou: seria tão bom se pudesse tocar o sino para alguém me trazer chá. Esse foi o momento em que realmente começou a entrar em pânico. Como ele era patético! Seu pai tinha tentado acabar com sua vida. Ele quase não tinha dinheiro e estava deitado em uma cama que fedia a produtos químicos usados para matar piolhos. Deveria estar traçando um plano, talvez até arquitetando vingança, tentando organizar suas ideias e seus recursos. E o que estava fazendo? Desejando poder pedir um chá. Talvez não fosse feliz na casa de seu pai, mas nunca tivera que trabalhar para conseguir as coisas. Ele tinha serviçais, refeições quentes, roupas limpas, o que quer que fosse necessário para sobreviver no Barrel, o Alan sabia que não tinha. Enquanto estava deitado ali, buscou alguma explicação para o que tinha acontecido. Certamente, Migson e Pryor eram os culpados. Seu pai não sabia de nada. Ou talvez Migson e Pryor tivessem entendido errado as ordens de seu pai. Tudo não havia passado de um terrível engano. O Alan se levantou e enfiou a mão no bolso úmido do casaco. Seus papéis de matrícula na escola de música em Belend ainda estavam ali. Assim que puxou o envelope grosso, soube que seu pai era culpado. Ele estava todo ensopado e fedia a água do canal, mas a coloração permanecia intacta. Nenhuma tinta tinha sangrado dos supostos documentos lá dentro. Mesmo assim, o Alan abriu o envelope. O chumaço de papéis dobrados estava colado em uma massa molhada, mas ele separou cada um deles. Estavam todos em branco. Seu pai não tinha nem se dado ao trabalho de criar um ardil convincente. Sabia que o Aylan não tentaria ler os papéis e que seu filho ingênuo jamais suspeitaria de que seu pai estivesse mentindo. Patético. O Aylan se escondeu lá dentro por 2 dias, apavorado. Na terceira manhã, contudo, sentia tanta fome que o cheiro de batatas fritas que vinha da rua o havia expulsado da segurança de seu quarto. Ele comprou um cone de papel cheio delas e as devorou com tanta voracidade que queimou a língua. Então se forçou a caminhar. Ele só tinha dinheiro para o quarto por mais uma semana. Alguns dias a menos se planejava comer. Precisava achar trabalho, mas não tinha ideia de por onde começar. Não era grande ou forte o bastante para um trabalho nos armazéns ou nas docas. Os trabalhos mais leves exigiriam que soubesse ler. Seria possível que uma das casas de jogos ou até um dos bordéis precisasse de um músico para tocar em seus salões? Ele ainda tinha sua flauta. Perambulou para cima e para baixo da Duela Leste e seguiu as ruas laterais mais iluminadas. Quando começou a escurecer, voltou para a pensão totalmente derrotado. O cara com o cachimbo ainda estava nos degraus da entrada, fumando. Até onde o Aylan sabia, ele nunca saía daquele lugar. Estou procurando emprego, o Aylan lhe disse. Conhece alguém que esteja contratando? O homem o estudou através de uma nuvem de fumaça. Um branquelo novinho como você deve conseguir um bom dinheiro na Duela Leste. Trabalho honesto. O homem tinha gargalhado até começar a tossir, mas acabou orientando o Aylan a ir para os curtumes ao sul. O Aylan recebia um salário de miséria para misturar tintas e limpar os tonéis. Os outros trabalhadores eram principalmente mulheres e crianças, alguns garotos magricelas que nem ele. Falavam muito pouco,
cansados demais e doentes demais dos produtos químicos para fazer mais do que terminar o trabalho e coletar o pagamento. Não recebiam luvas ou máscaras, e o Wylan tinha quase certeza de que estaria morto por envenenamento antes de ter que se preocupar com um lugar para ir com a minúscula quantia de dinheiro que estava ganhando. Uma tarde, Wylan ouviu o chefe das tintas reclamando que estavam perdendo galeões de tinta para a evaporação porque as caldeiras estavam esquentando demais. Estava praguejando por causa do preço que tinha pagado para consertar 2 delas e o pouco que isso tinha ajudado. Wylan hesitou e então sugeriu adicionar água do mar aos tanques. Por que diabos eu faria isso? O chefe de tinta perguntou. Porque levará ao ponto de ebulição, Wylan disse, perguntando-se por que tinha achado que era uma boa ideia abrir a boca. As tintas precisarão de mais calor para ferver, e assim você perderá menos com a evaporação. Será preciso ajustar a fórmula, porque o salino acumulará rápido, e você terá de limpar os tanques mais regularmente, porque o sal pode ser corrosivo. O chefe de tinta só tinha cuspido um filete de Jordan no chão e o ignorado, mas na semana seguinte eles experimentaram adicionar água salgada em um dos tanques. Alguns dias depois, estavam usando uma mistura de água do mar em todos eles, e o chefe de tinta começou a procurar o Wylan com mais perguntas. Como eles poderiam evitar que a tinta vermelha enrijecesse as peles? Como poderiam encurtar o tempo de processamento e secagem? Será que o Wylan conseguiria criar uma resina para evitar que as tintas sangrassem? Uma semana depois, o Alan estava de pé nos tonéis com sua pá de madeira, tonto por causa das tintas, olhos lacrimejando, perguntando-se se ajudar o chefe das tintas significava que podia pedir um aumento. Quando um garoto se aproximou dele. Ele era alto, esguio, sua pele um marrom zimene profundo, e ele parecia ridiculamente deslocado na área de secagem. Não só por causa do seu colete xadrez limão e calças amarelas, mas porque parecia irradiar prazer, como se não tivesse outro lugar no mundo que preferisse estar além daquele curtume miserável e fedido, como se tivesse acabado de chegar a uma festa pela qual aguardava ansiosamente. Embora fosse magro, seu corpo se encaixava como uma espécie de facilidade despojada. O chefe de tinta não costumava gostar de desconhecidos na área de secagem, mas não disse uma palavra para esse garoto com os revólveres pendurados na cintura. Só inclinou seu chapéu respeitosamente e saiu apressado. O primeiro pensamento de Wylan foi que aquele garoto tinha os lábios mais perfeitos que ele já tinha visto. O segundo foi que seu pai tinha enviado alguém novo para matá-lo. Ele segurou a pá com força. Será que o garoto atiraria nele em plena luz do dia? As pessoas faziam isso? Mas o garoto disse: ouvi falar que entende de química. O quê? Sim, um pouco. Wylan tinha conseguido dizer. Só um pouco? Wylan tinha a sensação de que sua próxima resposta seria muito importante. Tive aulas. Ele tinha se entusiasmado com ciência e matemática e se dedicado intensamente a esses estudos, torcendo para que, de alguma forma, eles compensassem suas outras limitações. O garoto passou a Wylan um pedaço dobrado de papel. Então venha para esse endereço quando sair do trabalho hoje à noite. Talvez tenhamos um serviço para você. Ele olhou ao redor, como se só naquele momento notasse os tonéis e os trabalhadores pálidos inclinados sobre eles. Um trabalho de verdade. Wylan tinha olhado fixamente para o papel, as letras um borrão diante de seus olhos. Eu não sei onde isso fica. O garoto deu um suspiro exasperado. Você não é daqui, é? Wylan balançou a cabeça. Está bem. Eu virei pegá-lo, porque claramente não tenho nada melhor para fazer com meu tempo além de escoltar lírios delicados pela cidade. Wylan, certo? Wylan assentiu com a cabeça. Wylan o quê? Wylan Hendricks. Você entende de demo, Wylan Hendricks? Demo? O boom, o estrondo, a pederneira e o rebuliço. Wylan não fazia ideia do que ele estava falando, mas sentiu que admitir isso seria um grande erro. Claro, falou com o máximo de confiança que conseguiu reunir. O garoto olhou de soslaio cético. Veremos. Esteja lá fora às 6 badaladas e sem armas, a menos que esteja procurando encrenca.
É claro que não. O garoto revirou os olhos cinza e resmungou. Cas deve ter pirado completamente. Às 6 badaladas, Jasper chegou para conduzir o Wylan até uma loja de iscas no Barrio. O Wylan estava envergonhado por causa das roupas amarrotadas, mas eram as únicas que possuía. Além disso, o medo paralisante de que aquilo fosse apenas alguma complicada armadilha concebida por seu pai desviou seu pensamento dessa preocupação. No quarto dos fundos da loja de iscas, o Alan conheceu Cass e a Inês. Eles lhe contaram que precisavam de bombas de luz e talvez de alguma coisa que causasse um pouco mais de impacto. O Alan se recusou. Naquela noite, ele voltou para a pensão e encontrou sua primeira carta. As únicas palavras que reconheciam eram o nome do remetente, Jan Van Eyck. Tinha passado a noite acordado, certo de que a qualquer momento Pryor arrombaria a porta e esmagaria seu pescoço com suas mãos pesadas. Tinha pensado em fugir, mas mal tinha dinheiro para pagar o aluguel, quanto mais para comprar uma passagem para fora da cidade. E que esperança ele teria no campo? Ninguém o contrataria como mão de obra na fazenda. No dia seguinte, foi falar com Cass, e naquela noite montou seu primeiro explosivo para os drags. Ele sabia que o que estava fazendo era ilegal, mas tinha ganhado mais dinheiro em algumas horas de trabalho do que em uma semana no curtume. As cartas de seu pai continuaram a chegar, uma, às vezes 2 vezes por semana. Wyla não sabia o que elas significavam. Eram ameaças? Provocações? Ele as guardava em uma pilha embaixo do colchão, e às vezes à noite ele achava que conseguia sentir a tinta sangrando pelas páginas, subindo pelo colchão e contaminando seu coração como um veneno sombrio. Mas quanto mais tempo passava e mais ele trabalhava para Cass, menos medo ele sentia. Ganharia seu dinheiro, daria-o fora da cidade e nunca mais pronunciaria o nome Van Eyck. E se seu pai decidisse se livrar dele antes disso, não havia nada que o Alan pudesse fazer a respeito. Suas roupas estavam maltrapilhas e poídas, e estava ficando tão magro que teve de abrir novos buracos no cinto. Mas ele venderia o próprio corpo nos bordéis da Duela Leste antes de implorar pela clemência de seu pai. O Alan não tinha se dado conta disso na época, mas Cass sempre soube sua verdadeira identidade. Mãos Sujas mantinha-se a par de todos que chegavam ao Barrio, e ele tinha colocado Wylan sob proteção dos drags, certo de que um dia o filho de um mercador rico seria útil. Ele não tinha ilusões sobre as motivações de Cass para protegê-lo, mas também sabia que nunca teria sobrevivido tanto tempo sem sua ajuda. E Cass não se importava se ele conseguia ler ou não. Cass e os outros tinham caçoado dele, mas tinham oferecido uma oportunidade de provar seu valor. Valorizavam as coisas que ele conseguia fazer em vez de puni-lo pelo que não conseguia. Wylan tinha acreditado que Cass conseguiria se vingar pelo que tinham feito com sua mãe. Tinha acreditado que, apesar da riqueza e influência de seu pai, aquela equipe, a sua equipe, era páreo para Jan Van Eyck, mas agora seu pai mais uma vez conseguia alcançá-lo e provocá-lo. Já era bem mais de meia-noite quando chegaram ao distrito financeiro. Chegaram a uma das áreas mais ricas da cidade, perto do mercado e da State Hall. A presença de seu pai era sentida mais intensamente ali, e Wylan se perguntou por que Cass os tinha trazido para aquela parte da cidade. Cass os havia conduzido por um beco até a parte de trás de um prédio alto, onde uma porta estava aberta. Eles chegaram a uma escadaria construída em torno de um enorme elevador de ferro, no qual entraram com cautela. Rory ficou para trás, provavelmente para guardar a entrada. A porta do elevador fechou com um estrondo metálico e eles subiram 15 andares até a cobertura do prédio, saindo em um corredor decorado com madeira nobre envernizada, seu teto alto pintado de lavanda pálida e espumada. Estamos em um hotel, o Alan se deu conta. Aquilo era a entrada e o elevador de serviço. Eles bateram em um par de amplas portas brancas duplas. Com Ferrey atendeu, vestindo ceroulas com um casaco por cima. Eles estavam no Geld Renner. Os outros estão lá dentro, ele disse com uma voz cansada. Con não lhe fez perguntas, só apontou para o banheiro e se serviu com uma xícara de chá enquanto deixava um rastro de lama e sofrimento pelos carpetes roxos. Ao ver Nina,
Matthew saltou do enorme sofá cor de berinjela, onde estava sentado, e a segurou em seus braços. Nós não conseguimos passar pelos bloqueios até o Recife Doce, ele disse. Eu temi pelo pior. Então estavam todos se abraçando, e o Alan ficou horrorizado ao perceber que tinha os olhos cheios de lágrimas. Ele piscou para contê-las. A última coisa de que precisava agora era que Jasper o visse chorar mais uma vez. O atirador estava coberto de cinzas e cheirava a incêndio florestal, mas portava aquele olhar incrível com a centelha que sempre acendia quando tinha estado em uma briga. Tudo que o Alan queria fazer era ficar o mais perto possível dele e saber que ele estava seguro. Até aquele momento, o Alan não tinha entendido exatamente o quanto eles significavam para ele. Seu pai teria visto com escárnio e desprezo aqueles bandidos e delinquentes, um soldado desertor, um apostador que não conseguia sair do vermelho. Mas eles eram seus primeiros amigos, seus únicos amigos, e o Alan sabia que, mesmo se pudesse escolher entre 1000 companheiros, aquelas seriam as pessoas que escolheria. Apenas Cass permanecia à parte, olhando fixamente pela janela para as ruas escuras embaixo. Cass, Nina disse, você pode não estar feliz de saber que estamos vivos, mas nós estamos felizes que você esteja vivo. Venha aqui. Deixe-o, murmurou Inés suavemente. Pelos santos, espectro, Jasper falou. Você está sangrando. Devo chamar um médico? O pai de Jasper perguntou. Não, todos responderam em coro. É claro que não, como disse. Deveria mandar vir café? Sim, por favor, Nina respondeu. Com pediu café, waffles e uma garrafa de conhaque. Enquanto esperavam, Nina pediu a ajuda deles para tentar encontrar uma tesoura para cortar algumas toalhas do hotel e fazer curativos. Assim que encontraram, ela levou a Inés para o banheiro para cuidar de seus ferimentos. Quando bateram a porta, todos ficaram tensos, mas era apenas a refeição. Com foi falar com a camareira e insistiu que ele podia se virar com o carrinho para que ela não visse a companhia estranha que tinha se juntado no quarto. Assim que a porta fechou, Jasper correu para ajudá-lo a empurrar uma bandeja de prata cheia de comida e pilhas de pratos de porcelana tão fina que era quase transparente. O Alan não comia nem em pratos como aqueles desde que deixara a casa de seu pai. Ele percebeu que Jasper devia estar usando uma das camisas de Com. Era grande demais nos ombros e curta demais nas mangas. O que é este lugar, afinal? O Alan perguntou, olhando em volta para o vasto aposento decorado, quase completamente em roxo. A suíte Kerridan, acredito, disse Com, coçando a nuca. É consideravelmente mais refinada do que meu quarto na pousada do distrito universitário. Nina e Anés surgiram do banheiro. Nina empilhou comida em um prato e afundou ao lado de Mathias no sofá. Dobrou um dos waffles ao meio e deu uma bela mordida, balançando os dedinhos de felicidade. Desculpe, Mathias, disse ela de boca cheia. Decidi que vou abandonar tudo para viver com o pai de Jasper. Ele me mantém na delícia a qual me acostumei. A Inés tinha removido a túnica e vestia apenas seu colete acolchoado, deixando seus braços marrons expostos. Tiras de toalha estavam amarradas nos seus ombros, nos antebraços, na coxa direita e na canela esquerda. O que exatamente aconteceu com você? Jesse perguntou a ela, passando a seu pai uma xícara de café em um pires delicado. A Inés se empolerou em uma poltrona próxima de onde Quay tinha se aninhado no chão. Fiz uma nova amiga. Jasper se esparramou em um sofá e o Alan pegou a outra cadeira, um prato de waffles equilibrado nos joelhos. Havia uma mesa e cadeiras perfeitamente utilizáveis na sala de jantar da suíte, mas aparentemente nenhum deles tinha interesse nela. Apenas Com tinha se sentado lá, com uma xícara de café e uma garrafa de conhaque. Cass permaneceu na janela e o Alan se perguntou o que ele via através do vidro que era tão hipnotizante. Então, disse Jasper adicionando açúcar ao seu café, além de a Inés ampliar seu círculo de amizades, o que diabos aconteceu lá fora? Vejamos, Nina disse. A Inés caiu de 20 andares de altura. Nós abrimos um buraco e tanto no teto da sala de jantar de meu pai, o Alan adicionou. Nina pode levantar os mortos, a Inés disse. A xícara de Mathias chocou-se contra seu pires.
Ela parecia ridícula em sua mão enorme. Eu não posso levantá-los. Quer dizer, eles ficam de pé, mas não é como se eles voltassem à vida. Eu acho que não, pelo menos. Não tenho totalmente certeza. Você está falando sério? Disse Jasper. A Inês assentiu com a cabeça. Não posso explicar, mas vi isso. Mattias cerrou as sobrancelhas. Quando estávamos no bairro Ravicano, você conseguiu conjurar aqueles pedaços de ossos. Jasper tomou um bom gole de café. Mas, e quanto à casa no lago? Você estava controlando aquele pó? Que pó? A Inês perguntou. Ela não só tirou um guarda do caminho, ela o estrangulou com uma nuvem de pó. Há o cemitério de uma família próxima à casa ao lago dos Hendricks, Wylan disse, lembrando-se do terreno cercado que fica encostado à parede ocidental. E se o pó fosse ossos, o resto das pessoas? Nina baixou o seu prato. Isso é quase o suficiente para me fazer perder o apetite. Ela pegou o prato novamente. Quase. Foi por isso que me perguntou sobre a Parém modificando o poder de um Grisha, Quaid disse a Mattias. Nina olhou para ele. E pode? Eu não sei. Você só tomou a droga uma vez, sobreviveu à abstinência. Você é uma raridade. Como sou sortuda. Será que isso é tão ruim assim? Mattias indagou. Nina catou algumas migalhas de seu colo, devolvendo-as ao prato. Para citar um grande amontoado de músculos louro que conheço, isso não é natural. Sua voz tinha perdido o calor alegre. Ela só parecia triste. Talvez seja, disse Mattias. Os Corporalki não são conhecidos como a ordem dos vivos e dos mortos? Não é assim que o poder Grisha deveria funcionar. Nina, a Inês disse gentilmente. A parente levou à beira da morte. Talvez você tenha trazido alguma coisa de volta com você. Bem, é uma lembrancinha bem podre. Ou talvez Gel tenha apagado uma luz e acendido outra, disse Mattias. Nina o observou de canto de olho. Você bateu com a cabeça? Ele esticou a mão e pegou a mão de Nina. O Alan subitamente sentiu como se estivesse bisbilhotando alguma coisa privada. Estou grato que esteja viva, disse ele. Estou grato que esteja do meu lado. Estou grato que esteja comendo. Ela descansou a cabeça em seu ombro. Você é melhor que o Eiffels, Mattias Helva. Um pequeno sorriso curvou os lábios do Fierdano. Não vamos dizer coisas que não queremos dizer de verdade, meu amor. Alguém bateu de leve à porta. Imediatamente todos pegaram suas armas. Com congelou na cadeira. Cass gesticulou para ele ficar onde estava e se moveu silenciosamente em direção à porta. Espiou pelo buraco de vigia. É Spet, ele disse. Todos relaxaram e Cass abriu a porta. Eles observaram em silêncio enquanto Cass e Speck trocaram sussurros apressados. Então Speck assentiu com a cabeça e desapareceu em direção ao elevador. Existe um acesso à torre do relógio neste andar? Cass perguntou a Com. No final do corredor, respondeu Com. Eu nunca subi. A escadaria é íngreme. Sem uma palavra, Cass partiu. Todos se entreolharam por um instante e então seguiram, passando em fileira por Com, que os observou partir com um olhar preocupado. Conforme percorriam o corredor, Wylan percebeu que o andar inteiro era dedicado ao luxo da suíte Ketterdam. Se fosse morrer, esse não era um lugar ruim para passar sua última noite, considerou. Um a um, subiram uma escadaria de ferro em espiral até a torre do relógio, passando por um alçapão. A sala no topo era grande e fria, ocupada principalmente pelas engrenagens de um enorme relógio. Suas 4 faces fitavam Ketterdam e o céu cinza da manhã. Para o sul, uma nuvem de fumaça subia da Ilha do Véu Negro. Para o nordeste, o Wylan podia enxergar o Geld Kennel, barcos da Brigada de Incêndio e da Steadwatch cercando a área em torno da casa de seu pai. Ele se lembrou da expressão de choque no rosto de seu pai quando aterrissaram no meio da sua mesa de jantar. Se Wylan não estivesse tão aterrorizado, talvez tivesse caído na gargalhada. É a vergonha que engole os homens inteiros. É uma pena que não tivessem colocado fogo no resto da casa. Lá ao longe, as docas estavam cheias de barcos e carroças da Steadwatch. A cidade estava manchada do roxo da Steadwatch, como se tivesse pegado uma doença.
Speck disse que eles fecharam as docas e pararam os barcos estreitos, disse Kaz. Estão fechando a cidade. Ninguém conseguirá entrar ou sair. Querida não aceitará isso de cabeça baixa, disse a Inês. As pessoas vão se revoltar. Elas não culparão Van Eck. O Alan se sentia um pouco enjoado. Vão culpar a gente. Jasper balançou a cabeça. Mesmo se colocarem todos os soldados da Steadwatch nas ruas, eles não têm quantidade suficiente de gente para trancar a cidade e nos procurar. Será que não? Kaz disse. Olhe de novo. Jasper andou até a janela que dava para o oeste, onde Kaz estava de pé. Por todos os santos, e sua tia Eva, disse ele em uma respiração rápida. O que foi? O Alan perguntou enquanto observavam pelo vidro. Uma multidão estava se movendo para o leste do Barrow, passando pelo distrito Zelver. Aquilo é uma turba? A Inês perguntou. Está mais para um desfile, disse Kaz. Por que a Steadwatch não os está parando? O Alan perguntou, conforme o fluxo de pessoas passava livremente de ponte a ponte atravessando cada barricada. Por que os estão deixando passar? Provavelmente porque seu pai mandou, Kaz retrucou. Conforme a multidão se aproximava, o Alan ouviu cantorias, cânticos, tambores. Realmente soava como um desfile. As pessoas haviam se espalhado por sobre Zelver Bridge, fluindo pelo hotel a caminho da praça que ficava de frente para o mercado. O Alan reconheceu a gangue de Pekka Rollins liderando a marcha. Quem quer que estivesse na frente vestia uma pele de leão com uma coroa dourada falsa costurada na sua cabeça. Gaivotas na valha, a Inês disse, apontando atrás dos leoneiros. E ali estão os Leeds. Os Pointer do Harley? Jasper disse. Os Pontas Negras? Todos eles, Kaz disse. O que isso significa? Quay perguntou. As faixas roxas? Cada membro da multidão lá embaixo vestia uma tira de pano roxo em torno do antebraço esquerdo. Eles foram recrutados, disse Kaz. Speck disse que todos estão falando disso no Barrow. A boa notícia é que nos querem vivos agora, até o Mathias. A má notícia é que adicionaram recompensas pelos gêmeos Shu com quem estamos viajando. Então o rosto de Quay e de Wylan está decorando os muros da cidade também. E seu conselho mercante está simplesmente sancionando isso? Disse Mathias. E se eles começarem a saquear ou se houver um tumulto? Eles não farão isso. Rowling sabe o que está fazendo. Se a Steadwatch tentasse trancar o Barrow, as gangues teriam se voltado contra eles. Agora eles estão do lado certo da lei. E Van Eck tem 2 exércitos. Ele está nos cercando. A Inês puxou o ar com força. O que foi? O Alan perguntou. Mas quando olhou para a praça, entendeu. O último grupo na parada estava agora visível. Um velho vestindo um chapéu com plumas os liderava, e eles estavam gritando como os corvos, os Drags, a gangue de Kaz. Eles o tinham traído. Jasper socou a parede. Aqueles safados ingratos. Kaz não disse nada, só observou a multidão fluir pela frente do hotel lá embaixo. As gangues agrupadas em enxames coloridos, insultando uns aos outros, comemorando como se fosse algum tipo de festa. Mesmo depois de terem passado, seus cânticos ainda ecoavam. Talvez fossem marchar até Stead Hall. O que acontecerá agora? Quay indagou. Seremos caçados por todo o capanga da Steadwatch e bandido do Barrow na cidade até sermos encontrados, disse Kaz. Não tem como escapar de Keredan agora. Certamente não com você a tiracolo. Será que podemos simplesmente esperar? Perguntou Quay. Aqui, com o Sr. Ferrer. Esperar pelo quê? Kaz disse. Alguém vir nos salvar? Jasper apoiou a cabeça contra o vidro. Meu pai. Eles o levarão também. Ele será acusado de abrigar fugitivos. Não, Quay disse abruptamente. Não! Entregue-me para Van Eck. De jeito nenhum, Nina disse. O garoto fez um movimento rápido com a mão como se cortasse o ar. Vocês me salvaram dos Fierdanos. Se não agirmos, serei capturado mesmo assim. Então tudo isso não terá servido de nada? O Alan perguntou, surpreso com sua própria fúria. Os riscos que assumimos, o que conseguimos na Corte do Gelo, tudo que a Inês e Nina sofreram para nos tirar de lá.
Mas se eu me entregar para Van Eck, então o resto de vocês pode ficar livre, Quay insistiu. Não funciona desse jeito, garoto, Jasper disse. Pekka tem sua chance de eliminar Cass com o restante do Barry o apoiando, e Van Eck, com toda a certeza do mundo, não nos quer andando livres por aí, sem saber o que fazemos. Isso não é mais apenas sobre você. Quay gemeu e desabou contra a parede. Ele lançou um olhar angustiado para Nina. Você deveria ter me matado na Corte do Gelo. Nina deu de ombros. Mas aí Cass teria me matado, e Mathias teria matado Cass e teria sido uma confusão terrível. Eu não acredito que conseguimos escapar da Corte do Gelo, mas estamos presos na nossa própria cidade, Wylan disse. Não parecia certo. Jasper disse. Estamos ferrados para valer. Cass desenhou um círculo na janela com um dedo enluvado. Não exatamente, ele disse. Posso conseguir que a Steadwatch pare as buscas? Não, Inês disse. Eu vou me entregar. Mas Quay, Nina falou. A Steadwatch não sabe sobre Quay. Eles acham que estão procurando por Wylan. Então eu direi a eles que Wylan está morto. Contarei a eles que eu o matei. Você perdeu o juízo? Jasper disse. Cass, Inês disse. Eles te mandarão para a forca. Eles precisarão me julgar primeiro. Você apodrecerá na prisão antes que isso aconteça, Mathias disse. Van Eck jamais te daria a chance de falar em um tribunal. Você acha mesmo que eles já construíram uma cela capaz de me prender? Van Eck sabe como você é bom com fechaduras, Inês disse com raiva. Você morrerá antes de chegar à prisão. Isso é ridículo, Jasper falou. Você não vai se sacrificar por nós. Ninguém fará isso. Vamos nos dividir. Iremos em pares. Encontraremos uma forma de passar pelos bloqueios, nos esconder no campo em algum lugar. Esta é a minha cidade, Cass disse. Não vou embora com o rabo entre as pernas. Jasper deixou escapar um grunhido de frustração. Se esta é a sua cidade, o que sobrou dela? Você abriu mão de suas participações no Clube do Corvo e no Quinto Porto. Você não tem mais uma gangue. Mesmo que escapasse, Van Eck e Rollins jogariam a Steadwatch e metade do Barry para cima de você mais uma vez. Não pode lutar contra todos eles. Mesmo? Me observe, então. Droga, Cass! O que é que sempre diz para mim? Desista de uma mão perdedora. Estou oferecendo uma saída. Aproveite. Por que está nos tratando como um bando de covardes? Cass se voltou para ele. Você é que está se preparando para fugir, Jasper. Você só quer que eu fuja com você para você não se sentir tão mal por isso. Apesar de todo o seu amor por uma briga, você é sempre o primeiro a falar de procurar abrigo. Porque quero ficar vivo. Para quê? Cass disse, seus olhos brilhando. Para jogar outra mão nas mesas? Para encontrar mais uma forma de desapontar seu pai e decepcionar seus amigos? Você já contou para o seu pai que você é o motivo pelo qual ele irá perder sua fazenda? Você já contou para Inês que você é o motivo pelo qual ela quase morreu na ponta da faca de Uman? O motivo pelo qual nós todos quase morremos? Jasper encolheu os ombros, mas não desistiu. Eu cometi um erro. Deixei meu lado ruim sobrepujar o bom, mas pelos santos, Cass, por quanto tempo vai me fazer pagar por um pouco de perdão? Como acha que é a aparência do meu perdão, Jory? Quem diabos é Jory? Por um breve instante, o rosto de Cass se desmanchou. Um olhar confuso e quase assustado apareceu em seus olhos negros e sumiu, tão rápido que Wylan se perguntou se era só sua imaginação. O que quer de mim? Rosnou Cass, a mesma expressão fechada e cruel de sempre. Minha confiança? Você teve isso uma vez e a jogou pelo ralo porque não conseguiu manter sua boca fechada. Uma vez? Quantas vezes eu te apoiei em uma briga? Quantas vezes eu fiz a coisa certa? Isso não conta? Jasper jogou as mãos para o alto. Não tem como ganhar com você. Ninguém consegue. É isso aí. Você não tem como ganhar. Você acha que é um apostador, mas é apenas um perdedor nato. Lutas, cartas, garotos, garotas. Você vai continuar jogando até perder. Então, pelo menos uma vez na vida, simplesmente vai embora. Jasper foi o primeiro a atacar. Cass se esquivou para a direita e então estavam se atracando.
Eles se chocaram contra a parede, bateram cabeça, separaram-se em uma enxurrada de socos e agarrões. O Alan se virou para Inês, esperando que ela protestasse, que Mathias os separasse, que alguém fizesse alguma coisa, mas os outros só recuaram, abrindo espaço. Apenas Quay demonstrou certa agonia. Jasper e Cass giraram, bateram no mecanismo do relógio, se endireitaram. Não era uma luta, era uma briga de rua, sem elegância, uma confusão de cotovelos e punhos. Por Gessen e seus trabalhos, alguém os faça parar, disse Welland desesperadamente. Jasper não atirou nele, Nina disse. Cass não está usando sua bengala, disse a Inês. Vocês acham que eles não conseguem se matar com as mãos nuas? Ambos sangravam. Jasper por causa de um corte no lábio e Cass de algum lugar perto da sobrancelha. Metade da camisa de Jasper estava sobre sua cabeça e a manga de Cass estava rasgando na costura. O alçapão foi aberto e a cabeça de Comferre emergiu. Suas bochechas coradas estavam ainda mais vermelhas. Jasper Llewellyn Ferrey, já chega! Ele rugiu. Jasper e Cass levaram um susto, e então, para a total surpresa de Welland, eles se afastaram um do outro com olhares culpados. O que exatamente está acontecendo aqui? Com perguntou. Achei que fossem amigos. Jasper passou uma mão pela nuca, parecendo querer desaparecer pelas tábuas no chão. Bem, estávamos tendo uma desavença. Deu para perceber. Tenho sido muito paciente com tudo isso, Jasper, mas estou no meu limite. Quero você aqui embaixo antes de terminar de contar até 10, ou vou curtir seu couro de um jeito que não vai conseguir se sentar por 2 semanas. A cabeça de Com desapareceu escada abaixo. O silêncio se prolongou. Então Nina deu uma risadinha. Você está em apuros. Jasper fez uma careta. Mathias, Nina deixou Cornel Smith passar a mão na bunda dela. Nina parou de rir. Vou virar seus dentes do avesso. Isso é fisicamente impossível. Acabei de levantar os mortos. Você realmente quer discutir comigo? A Inês inclinou a cabeça para o lado. Jasper Llewellyn Ferrey? Cala a boca, Jasper disse. É um nome de família. A Inês fez uma mesura solene. Sim, senhor Llewellyn. Cass, Jasper disse hesitante. Mas Cass estava com o olhar fixo em um ponto distante. O Alan achava que reconhecia aquele olhar. Aquilo é... O Alan perguntou. Cara de quem está maquinando alguma coisa, disse Jasper. Mathias assentiu, com certeza. Eu sei como fazer, Cass disse lentamente. Como tirar Quay, tirar os Grishas, pegar nosso dinheiro, derrotar Van Eck e dar para aquele filho da puta do Pekka Rollins tudo o que ele merece. Nina levantou uma sobrancelha. Só isso? Como? A Inês perguntou. Esse tempo todo estivemos jogando pelas regras de Van Eck. Estivemos nos escondendo. Chega disso. Vamos organizar um pequeno leilão, bem à vista de todos. Ele virou para encará-los, seus olhos reluzindo sem emoção, negros como os de um tubarão. E como Quay está tão ansioso por se sacrificar, ele será o prêmio.